uma introdução à ansiedade, tá? Essa nossa primeira aula será sobre transtornos ansiosos. Então vamos entender um pouquinho sobre cada transtorno, mas antes disso eu vou dar uma breve introdução à ansiedade. Como eu já havia dito, no nosso módulo Começa por Aqui, como ficou longo, ficaria muito extenso, então eu dividi por sequências, tá bom? Eu sou Mirella Ernesto, sou psicanalista, consteladora familiar, para quem não me conhece, para quem não conhece meu trabalho. E antes eu quero também dividir com vocês que surgem muitas dúvidas sobre o trabalho de cada profissional, né? Então, qual a diferença de um psicanalista para um psicólogo e o psiquiatra, né? O que cada um deles faz, o que diferencia cada um deles. Começando pelo psiquiatra, tá? O psiquiatra, ele é um médico, então ele fez lá a faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria, tá? A psiquiatria, ela vai cuidar dos aspectos mentais. Então, por exemplo, se você tiver desenvolver uma depressão, o correto é você ir até o médico, descrever os sintomas para que o médico possa avaliar, se necessário, dependendo da doença em si, o médico pede uma bateria de exames. A gente vai ver sobre cada um deles também, como é feito o diagnóstico de cada um. E o médico, o tratamento médico, ele é exclusivo por medicação, tá bom? Então, já escutei casos de profissionais que fazem medicações. Na verdade, isso é bem antiético, tá? Não só antiético, não cabe a profissão, tá? Então, tudo que você exerce que não tá de acordo com a sua profissão é crime. Então, o único profissional responsável por medicação é o médico, ponto. Então, partindo do ponto psicológico, tá? Então, existem esses dois tipos de tratamento, do aspecto mental, que seria a medicação pelo médico, e a forma terapêutica, que seria o psicólogo ou o psicanalista, tá? Mas qual a diferença? Temos algumas diferenças, tá? Então, para começar, o psicólogo é um profissional que faz uma graduação hoje de 5 anos, tá bom? Antigamente eram 4, mas já tem alguns anos que foi reformulado, então são 5 anos. Então, um profissional que cursa durante 5 anos a graduação, ele tem, no Brasil, tem a formação como bacharel, tá? Na maioria dos países, o psicólogo sai como doutorado, tá bom? Como mestrado, doutorado, doutor. Por isso que é bem difícil quando o profissional se forma aqui e vai para o exterior na área da saúde, porque tem bastante diferença. Além do processo terapêutico, né? Então, assim, existem várias abordagens dentro da psicologia, vários campos de trabalho, né? Psicólogos que atuam na parte social, psicólogos que atuam em empresas, né? No RH, psicólogos hospitalares, psicólogos do meio ambiente, psicólogos clínicos, tá? Então, dentro da abordagem clínica, quando o psicólogo se forma, ele decide com qual abordagem ele quer trabalhar. Uma das abordagens é a psicanálise, tá? E dentro da psicanálise também nós temos vários teóricos, tá? Várias linhas. Começamos por Freud, né, o pai da psicanálise, e assim, dentro da história da psicanálise houveram algumas divergências, houveram algumas pessoas que contrariaram a teoria de Freud e foram criando suas próprias teorias, tá bom? Dentro da psicanálise, mas a base, a gente tem como a base freudiana e foram feitas algumas mudanças de acordo com cada teórico. Então, assim, a psicanálise é uma análise pessoal, tá? É uma análise pessoal. Ela também vem como forma terapêutica, né? Por exemplo, citando aqui sobre Freud. Freud tinha muito uso do divã, né? Então o paciente se deitava no divã, o divã é uma espécie de sofá. Então o paciente podia ficar mais relaxado, podia se sentir mais confiante ali para se expressar, para falar. E o terapeuta, né? O psicanalista, no caso, na linha de Freud, ficava atrás do paciente, na sua poltrona, onde ele podia observar melhor, analisar melhor tudo que acontecia ali na terapia, tá? Então, Freud, a princípio, trabalhou com hipnose e depois ele viu que tinha mais necessidade associação livre. O que é associação livre? É você ser livre aí naquele momento, né? Você
traz à luz os seus pensamentos, as suas vivências, os seus sentimentos. E Freud falava muito sobre inconsciente. Uma das formas da gente trazer o que está inconsciente à consciência é através da terapia psicanalítica, né? Depois eu cito alguns exemplos durante as aulas para vocês entenderem melhor sobre o inconsciente, sobre como funciona. E muitas coisas ficam armazenadas ali, né? Nossas experiências, traumas, enfim. E uma das formas é trabalhada na terapia psicanalítica, né? Então, uma forma de análise, uma análise pessoal, podemos definir assim. Já a psicologia, além de cada abordagem, além de todo esse processo terapêutico, eles também exercem uma função de testes, né? Então, existem os testes psicológicos, existe um psicodiagnóstico que nós chamamos, que seria uma avaliação psicológica. Testes psicológicos são exclusivos do psicólogo. Inclusive, o uso de testes sem que você tenha um registro, né? Nós chamamos de CRP, que é o Conselho Regional temos o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. Cada estado tem a sua carteirinha, o seu número de CRP, então você precisa ter essa credencial para você atuar como psicólogo no Brasil. E também tem a parte de terapia online, mas enfim, você precisa ter isso, você precisa estar regulamentado, e o teste é exclusivo de psicólogo, nenhum outro profissional pode fazer o teste, inclusive você não encontra teste na internet, se encontrar é crime, tá? Qualquer tipo de cópia ou de uso que não seja de um psicólogo e que esteja à venda pela internet é crime. Então, essas são as divisões entre psiquiatria, psicologia e psicanálise. Então, continuando nesse mesmo contexto da psicanálise, Freud, lá por volta de 1895, já desenvolvia seus estudos, né, com ansiedade. O que acontece? Freud era médico, então ele tinha os pacientes, não existia, né, esses termos de ansiedade, depressão, né, isso foi desenvolvido ao longo do tempo com estudos. Então, os próprios médicos estudavam os casos que eles tinham com os pacientes deles. Então, era bem observatório, não observava, estudava, ia estudando o desenvolvimento da mente, e assim foi. E, inclusive, né, Freud fala que todos somos neuróticos, todos temos neuroses, as nossas neuroses. E percebendo tudo que acontecia ali, conforme os pacientes relatavam como eles se sentiam, como funcionava, como que acontecia, Freud chamou, na época, de neurose de ansiedade, tá? Então, ele dividia a neurose de ansiedade em dois tipos, tá? Que seria, hoje pra gente seria a normal e a patológica, mas Freud denominou como saudável e aterrorizante, tá bom? Então, como seriam essas nomenclaturas, assim, essa divisão? A ansiedade saudável ou normal, né, é a ansiedade que todos nós temos, né? Todos nós somos ansiosos por natureza, né? A ansiedade, inclusive tem uma divisão que muita gente fala sobre passado, presente e futuro, né? Como se fosse a depressão está associada com o passado, o estresse está associado com o presente e a ansiedade com o futuro. Então a gente pode associar também, além disso, né, a ansiedade com o futuro, a gente pode pensar que a ansiedade é todo tipo de preocupação, né? Então, pegando o sentido da palavra preocupado, eu estou me preocupando, né? Eu estou me antecipando por alguma coisa, né? Então, algo que me gere uma ânsia por algo, né? Algo que tome conta do meu estado emocional, enfim, seja por pensamentos, por atitudes, né? Por ações. E a nossa ansiedade normal é aquela comum o diário, assim, como que eu posso pensar assim, num contexto melhor? Eu posso ser ansioso por coisas simples, posso ser ansioso por por ter que realizar alguma atividade, eu posso ser ansioso por ter que realizar, de repente, uma prova, um exame, uma entrevista de emprego, por ter que chegar no lugar em tal hora, tudo o que está por acontecer.
Só que eu consigo lidar com isso, tá? Eu tenho controle sobre isso, eu consigo, isso não atrapalha a minha vida, eu consigo viver normalmente. Tenho uma ansiedade, mas consigo viver normalmente, ok? Essa é uma ansiedade saudável, tá? A ansiedade aterrorizante é aquela que foge do meu controle, tá? Então, assim, eu tenho uma ansiedade, pensa que como uma plantinha, tudo que eu não cuido, piora, aumenta, intensifica, né? Então, além dessa ansiedade, pensa que essa ansiedade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo em você, como tudo aquilo que a gente não cuida, ele vai somatizando, né? Então, eu tenho uma ansiedade, mas ela começa a me gerar outras coisas e acaba saindo do meu controle. Isso vai atrapalhando a minha vida, além de atrapalhar a minha vida, em questão de saúde mesmo, né? Então, ela foge do. Primeiro, ela começa com as emoções. Então é algo emocional, vai surgindo como algo emocional e pode acarretar no físico, né? Por isso que a gente tem depois os sintomas físicos, né? Que muita gente também às vezes não compreende, ou às vezes pensa também que de repente está adquirindo até, por exemplo, uma pressão alta, né? Porque, mas eu tô sentindo isso, meu coração tá acelerado, mas eu estou me sentindo assim, assim, assado. Mas são sintomas característicos de um transtorno ansioso. A gente vai entender depois mais pra frente sobre cada transtorno ansioso, porque os sintomas não são os mesmos, tá bom? E não basta também ter um sintoma, eu vou explicar isso mais pra frente, em cada módulo dos transtornos ansiosos, você vai compreender melhor. O que acontece? Muitas pessoas não sabem, não conhecem a fundo sobre os transtornos ansiosos e de repente vai pro corpo, né, vai sentir de forma física, e muitas vezes se preocupam, quer dizer, a ansiedade vai aumentar, porque você está muito preocupado com o que pode ser, com o que pode acontecer, e vai criando, inclusive criando também outras doenças na cabeça, né? Existem também doenças emocionais, né? Doenças psicológicas, né? Que são aquelas que a gente cria, a gente acredita tanto naquilo que a gente vai criando aquilo pra gente. Às vezes o pensamento parece que é tão real na cabeça que faz você criar aquela doença para você, faz você acreditar realmente que aquilo tá acontecendo. Então, às vezes as pessoas vão com muita frequência para um pronto-socorro, para um hospital, com aquela sensação realmente, né? De repente, o seu coração tá acelerado, sei lá, mexe com a pressão também, acaba indo pro médico. Então, o que vai acontecer lá? Eles vão fazer, sim, pode ser, como fala? São parecidos com determinadas doenças, mas eles fazem uns exames, né? Então, de repente, fez os exames e viu que tá tudo normal, mas como assim tá tudo normal e eu tô sentindo tudo isso? E aí, o que o médico vai fazer um diagnóstico, vai avaliar, e muitas vezes o que acontece é que entende pela avaliação que é algo emocional, né? Algo psicológico. Então, é aí que começa já os tratamentos, né? Tem casos que... Outra dúvida das pessoas no geral: preciso tomar remédio? Não preciso tomar remédio? Vou ficar dependente? Não vou ficar? O que acontece? É o seguinte, tanto a depressão quanto a ansiedade, nós temos graus, tá? Então, são 3 graus: leve, moderado e grave, tá? Então, leve e moderado, só pelo nome já dizem, né? É algo mais tranquilo, algo que eu consigo lidar. De repente, só com uma terapia, ok, eu consigo tratar. Tem casos que não adianta fazer só terapia e não adianta só medicar. Eu preciso dos dois juntos, tá? Então, eu preciso trabalhar os dois juntos. O que acontece? O remédio, coloquem isso na cabeça de vocês, remédio não trata. Remédio não trata, tá? Mas ele é uma forma de tratamento. Sim, ele é uma forma de tratamento, mas ele não resolve a sua vida. Você não vai tomar um remédio pensando que você está curado, tá? Isso não acontece. Pensamos que a depressão e a ansiedade tem um surgimento, tem uma causa, tá? Algo causou. É uma doença emocional, gente. Algo causou para que você tenha tido aquilo, tá? A gente tá falando sobre química do cérebro também, né? E outros fatores também que desencadeiam. Então, assim, eu tô falando como eu estou me sentindo, eu tô falando das minhas emoções, eu tô falando do interno. A depressão e a ansiedade não é algo externo, ela vem de dentro, ela começa dentro para depois ir para fora, que são os sintomas físicos, tá? Então eu preciso, não basta um simples remédio para resolver isso.
Não vou resolver minha vida assim com um simples remédio. Eu preciso olhar o que está por baixo disso, o que está por trás disso, tá? Então, assim, isso você vê em questões de relacionamentos, em questões de qualquer transtorno mental que exista, né? Através das nossas travas, a nossa parte, em várias áreas da nossa vida, a gente precisa o quê? Olhar para nossa história, olhar pra gente, para tratar desde a raiz, né? Porque tudo tem uma causa, né? A consequência gera consequência, toda causa tem uma consequência. Então eu preciso olhar para isso. Não estou dizendo que o remédio não seja eficiente, que você não precise de um remédio. O remédio, a medicação, ela vai vir no estágio grave, tá? Então quando você está no estágio grave, a gente precisa alinhar a medicação com a terapia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O remédio, ele vai gerar um bloqueio, tá? Então imagina que você tá totalmente fora de controle. Você tá numa crise de pânico, você tem síndrome do pânico, tá numa crise de pânico, você se sente com angústia, com tristeza, de repente tá vindo pensamentos suicidas, enfim, você tá totalmente fora do controle. Só a terapia não vai resolver. Você vai lá na terapia, né? Começa o processo terapêutico, só que você vai sentir que algo te falta. Porque o remédio vem para bloquear aquelas sensações momentâneas enquanto a gente trata com a terapia, né? O que vai realmente tratar não só os sintomas, mas esse diagnóstico de determinado transtorno é a terapia, né? A terapia que vai lá na feridinha, é a terapia que vai lá na raiz do problema, né? Que vai tirar o que está oculto, né? No seu subconsciente, trazer à luz, a consciência para você tratar, para você evoluir, se melhorar nisso. É um processo, tá? As pessoas também, a ansiedade faz com que nós busquemos respostas prontas, respostas rápidas, né? Com que a gente não tenha paciência para o processo, que a gente não tenha paciência para esperar. Mas pensa, você consegue fazer alguma coisa na sua vida da noite pro dia? Você consegue estudar, fazer um curso, uma entrevista, que seja, qualquer coisa que você se proponha a fazer, você consegue da noite pro dia? Não, né? Quer dizer, você está aqui também porque a sua mãe também teve um processo, né? O processo de gestação, você também, sua mãe não te fez. Ontem você nasceu hoje, né? Então, assim, tudo na vida é processo. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Não para de ficar olhando pra grama do vizinho ali, né? Tá verde, a minha não tá, né? Então, assim, para de se comparar também, né? Para de se comparar com outras pessoas. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo de evolução. E olha mais para você com carinho, né? Será que você está se respeitando? Será que você está se amando? Será que você está acolhendo? Muitas vezes também a gente tem a tendência de evitação, né? De evitar por medo da dor, né? Por não querer passar por aquilo de novo, né? Então, quando eu tô numa crise de ansiedade, eu já tenho medo de ter uma outra crise, uma próxima crise. Eu sei tanto como foi ruim, eu não quero sentir aquilo de novo, né? Eu não quero passar por aquilo de novo. E às vezes no automático a gente evita. Só que é o pior caminho, tá? O pior caminho é a gente evitar, é a gente colocar armaduras. Não coloque armaduras, enfrente, né? Você só vai passar, a gente só passa por uma próxima etapa quando a gente enfrenta, tá? Quando a gente enfrenta os nossos medos, a nossa insegurança, tá? Então, assim, acolha. A melhor dica que eu posso te dar, acolha o que você está sentindo, não negue o que você está sentindo. Sim, eu sou ansioso, sim, eu tenho crises, sim, eu estou com pensamentos depressivos, eu estou depressivo, eu estou mal, Você tem dias ruins, né? Nós não passamos todos, e não quer dizer que você, de repente, eu passei por um processo terapêutico, estou muito melhor, não tenho mais crises e que sua vida vai ser um mar de rosas, não vai, né? Ninguém aqui tá prometendo nada, né? A vida não é assim, né? A vida é um processo linear, de altos e baixos. Então hoje
eu tô bem, tô muito bem, amanhã pode ser que eu não esteja, mas tá tudo bem, né? Tem dias e dias, tem dias que a gente não tem muita vontade de levantar da cama, tá tudo bem, não quer dizer que eu estou depressivo, mas também se estiver ok, né? O que eu posso fazer por mim? Porque a gente parando de focar no que a gente não tem, no que está ruim, a gente foca no que a gente precisa, né? O que eu preciso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer por mim? Se questione mais sobre o que você está sentindo, né? Sobre o que você quer para você, tá? E não foca muito no que você não tem, tá? Não foca muito na... Tenta puxar o positivo de cada situação. O que eu posso aprender com isso, tá? O que eu posso extrair disso, né? Vamos agradecer pelo nosso processo, pela nossa vida, né? Quanto mais gratidão eu tenho, mais coisas boas eu atraio para mim. Então, tenta enxergar por esse lado, tenho certeza que vai melhorar muito. Os nossos pensamentos negativos, né? Nós temos pensamentos positivos e negativos, tá bom? Quando eu falo de extrair o melhor, não quer dizer também que eu seja sempre positivo. Eu vou ter coisas que vão me puxar para o negativo, mas eu posso forçar, eu posso treinar, tá? Treinar, essa é uma habilidade que eu vou criando. Eu posso treinar a minha mente para ver o lado positivo. Eu posso treinar a minha mente para ver o melhor, tá? E não é, eu tô falando de algo irreal, tá? Algo sonhador. Não, porque às vezes a gente foca tanto no que a gente não tem, no que, sabe? No que não deu certo, no que isso, no que aquilo. E eu não foco no que eu preciso, né? Então, se eu tô numa crise de ansiedade, tô tão preocupado em passar por isso, né? Tô tão focado no que eu tenho, no que eu tenho que no que eu tenho que fazer para sair disso. Mas e se eu olhar para um outro lado, o que eu posso fazer, né? Então, quais são as soluções? É não pensar no problema em si, é pensar nas soluções, né? Porque o problema gera mais problema, né? Então, o que eu posso fazer para sair dessa? A pergunta é o que eu posso fazer por mim? E acha soluções. As respostas não tá no terapeuta, tá bom? Não vá para uma terapia achando que você vai ter que o terapeuta vai te dar as respostas, né? Nós vamos guiando para você encontrar o seu caminho. E é isso que a gente também usa muito em psicanálise. Nós questionamos muito para que você encontre as suas respostas. As respostas são internas, estão dentro da gente. Então, nós vamos direcionando para que você encontre o caminho, né? Tem muita gente que de repente fala assim, mas parece que me devolve a pergunta, né? Para te fazer pensar, para te fazer refletir, para você criar. A gente faz com que você crie a habilidade de avaliar. Nós precisamos ser avaliadores de vida. Nós precisamos ter critérios, né? Então, a mesma coisa. Tem um problema afetivo, né? Mas só traio gente ruim, só traio tais perfis, tal. Mas será que eu tenho critérios? Será que eu estou sendo criteriosa, né, nos meus relacionamentos? Você tem atraído o mesmo perfil nos seus relacionamentos? Quais são os seus critérios? Você costuma avaliar ou você costuma colocar a pessoa num pedestal? Ele é um Deus, né? Ele não pode falhar. E aí eu projeto a minha expectativa naquilo e depois eu vou me frustrar, porque o Deus não cumpriu com as minhas expectativas. E não, trata a sua vida como se fosse um emprego, né? Você é o entrevistador e a pessoa é o entrevistado. Então ela tem que fazer por merecer para estar na sua vida, tá? Então assim, tira essa pessoa do pedestal, né? Quer dizer, o que eu estou escolhendo para mim, né? Quais são os meus critérios? O que precisa ter uma pessoa para estar na minha vida? O que eu quero? Qual o relacionamento ideal, tá? E busca esses critérios de vida, não só na parte afetiva, né? Em cada área da sua vida. É a mesma coisa, então, aqui centralizando na ansiedade, né? Quais os critérios de uma vida saudável, né? Quais os critérios de uma rotina legal, equilibrada? O que eu posso fazer por mim, tá? Vamos, então, para os nossos próximos vídeos. Vamos falar sobre os 6 principais transtornos ansiosos, tá? De acordo com o DSM, nós temos uma nomenclatura
O DSM, ele avalia todas as doenças mentais, cada um tem o código, né, que nós chamamos de CID, e ele especifica os 6 principais transtornos ansiosos, tá? Então, nós vamos falar sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ele tem sido mais comum entre as pessoas, tá? Nós temos dados, assim, que temos cerca de 20 milhões de pessoas que sofrem transtornos de ansiedade. Depois vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar sobre fobia social, fobia específica, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e uma que nós ouvimos falar muito, que é a síndrome do pânico, tá bom? Vamos fazer algumas diferenciações, vamos falar sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e como funciona cada uma delas, como a gente pode lidar aí com elas, tá bom?